Bom dia, tudo bem? Hoje teremos aula de português, tá certo? Onde estudaremos sobre sinônimo. Vocês sabem o que é sinônimo? Vocês já estudaram sobre o sinônimo? Hein, pessoal? E antônimo? Vocês já estudaram sobre antônimo? Então, hoje teremos a aula sobre sinônimos e antônimos. Abra um livro de vocês na página 69 do livro do terceiro módulo. Abriram? Então, vamos lá. Sinônimos. Então, no primeiro quesito do livro de vocês, leia as capas de livro a seguir. Aí tem aqui ciências, primeiras experiências. Letra A. As capas apresentam quais elementos em comum? Hein, pessoal? Ambas as capas há elementos relacionados a ciências, como telescópio, vidraria de telescópio, vidraria de laboratório, que são tubos de ensaio, tá bom? Lâmpada apresentando as descobertas, roupas utilizadas em laboratório, que é o jaleco e luva, e símbolos do DNA e do átomo e etc. Tá bom? Letra A. Letra B. Releia duas palavras presentes no título dos livros: experimentos e experiências. Marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Primeiro quadradinho. Elas apresentam significados semelhantes entre si ou elas apresentam significado diferente entre si? Hein, pessoal? Elas apresentam significados semelhantes entre si, tá bom? Os significados são semelhantes ou parecidos. Então, palavras que apresentam mesmo sentido ou sentidos semelhantes entre si são palavras que apresentam mesmo sentido ou sentidos semelhantes entre si são chamadas de sinônimos. Veja alguns exemplos de sinônimos: alegria, felicidade; calmo, tranquilo; caridade, bondade. Então, essas palavras são palavras sinônimas porque têm significado, sentido parecido, ou é o mesmo sentido ou sentidos semelhantes, tá certo? Então, página 70. Vamos lá? Antônimos. Falamos sobre sinônimos, que são palavras que têm sentidos semelhantes ou mesmo sentidos, tá certo? E agora iremos para antônimos. Primeiro quesito. Leia a sinopse de um livro. 3 noites de medo. 3 noites de medo. Cecília acorda no meio da noite, ouve ruídos e com eles surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa. Abre-a e quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão? Quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão? Então, letra A. O que você imagina que Cecília pode encontrar ao abrir a porta? Hein, pessoal? É pessoal essa resposta, tá certo? Você vai usar a sua imaginação, tá? Você vai imaginar o que Cecília pode encontrar ao abrir a porta, tá bom? Quando tia Cris vai corrigir o livro, aí tia Cris passa a vista, tá? Vai ler sua resposta e corrigir.
Letra B. Releia duas palavras da sinopse. Medo e coragem. Marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Elas apresentam significados contrários entre si ou elas apresentam significados semelhantes entre si. Hein, pessoal? Essas palavras têm sentido contrário ou sentido semelhantes? Quem respondeu sentido contrários está correto. Tá bom? Medo. O contrário de medo é corajoso. Medo, coragem. Tá certo? Então, são palavras que têm o significado contrário entre si. Palavras que apresentam sentidos contrários entre si são palavras de antônimos. Palavras que apresentam sentidos contrários entre si são chamadas de antônimos, tá bom? Para indicar um antônimo de algumas palavras, podemos acrescentar no início delas as partes in ou in. Exemplo, perfeito, imperfeito, comum, incomum, tá certo? Página 71. Atividades. Na página 71. Relacione os pares de sinônimos pintando-os com a mesma cor. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido ou têm o mesmo sentido, tá bom? Casa é o mesmo sentido, a palavra que tem um sentido semelhante. A casa é qual? Residência. Então, você vai ligar, tá bom? Após, depois. Questionar, quando eu questiono, eu pergunto. Então, questionar, perguntar. Segundo quesito, contorne em cada quadro a palavra que não apresenta significado semelhante ao das demais. Letra A. Doente, saudável e enfermo. Qual dessas palavras tem um significado contrário às demais palavras? Quais dessas palavras não apresentam significado semelhante às demais? Doente, saudável ou enfermo? Saudável, né? Doente, enfermo tem significado semelhante. Saudável não tem. Tá bom? É o contrário. Palavra contrária. Tem o significado contrário. Tá bom? Letra B. Ouvir, escutar, falar. Ouvir e escutar são palavras que têm significado semelhante, parecido. E falar é a palavra que não tem um significado parecido, é a palavra que tem um significado contrário, tá bom? Então, ouvir, escutar, significado semelhante. Falar, significado contrário. Então, você vai circular a palavra falar. Letra C. Cão, cachorro, felino. Cão, cachorro, palavras que têm significado parecido, tá bom? E felino, palavras que têm significado contrário. Então, você vai circular felino. Letra A, saudável. Letra B, falar. Letra C, felino. Represente terceiro quesito. Reescreva as frases substituindo cada palavra em destaque por um antônimo. Reescreva as frases substituindo cada palavra em destaque por um antônimo. Faça os ajustes necessários. A criança dormiu.
Aí você vai repetir. A criança, o contrário, o antônimo de dormiu é o quê? Acordou. Então, a criança acordou. Início de frase, letra maiúscula. E no final, ponto final. Não é isso? B. A chuva está muito forte. Você vai repetir, ó. A chuva está muito... O contrário de forte é o quê? Fraca. Tá certo? Então, a chuva está muito fraca. Letra C. Finalmente comprei a bicicleta. Então, finalmente, o contrário de comprei é o quê? Vendi a bicicleta, tá certo? Finalmente, vendi a bicicleta. Quarto quesito. Relacione os pares de antônimos. Então, delicado, indelicado. Tolerante, intolerante. Paciente, impaciente. Tá certo? Então, vocês vão fazer ligar os antônimos, tá certo? Delicado, indelicado. Paciente, impaciente. Tolerante, intolerante. Tá bom? Então, vocês tiveram essa aula de português no livro, nas páginas do livro, tá? E também tia Cris deixou lá no grupo, em forma de PDF, no e-mail da turma, no e-mail da coordenação, as atividades em ficha de português, tá certo? Do dia 17. Tá bom? Então, hoje também teremos, como a tia colocou lá no início, as páginas da atividade de português. Tia Cris também colocou as páginas de caligrafia, tá certo? Então, vamos lá. Página 22. Terça-feira tivemos aula ao vivo e tia utilizou a página, o livro de caligrafia, tá certo? Então, hoje, voltamos a utilizar o livro de caligrafia na página 22. Abram aí na página 22 o livro de caligrafia de vocês. Então, vamos lá. Letras F e V. Farinha, varinha. Um dia a fada, muito cansada, ao fazer um bolinho, colocou a varinha em vez da farinha. Ligue as letras em ordem alfabética e descubra as imagens. Se ligaram para ligar, ó, os pontinhos. E qual foi a imagem que você descobriu? Vaso. Muito bem. A segunda imagem, você ligou as letras em ordem alfabética e descobriu uma imagem. Que imagem foi essa? Foca. Terceira imagem, abaixo do vaso. Você ligou os pontinhos em ordem alfabética e descobriu uma imagem. Que imagem foi essa? Folha. Ao lado da folha, que imagem foi essa? Violão. Então, vaso, foca, folha e violão. Página 23. Então, aqui vamos brincar de bingo das palavras. Escreva nos espaços a seguir algumas palavras que o professor falar. Então, bingo das palavras. Palavras com V e palavras com F. Botem aí, faca. Formiga. Faca, formiga. Faca, formiga.
varanda, varal, fardo, vela, vida, e fita. Então vamos lá? Faca, formiga, varanda, varal, fardo, vela, vida e fita. Fizeram o bingo das palavras? Então, terceiro quesito. Forme palavras seguindo as setas. Então, vamos lá. Eu vou formar aqui na primeira, ó. Primeira. Você vai pegar o o ma e o sa. Fumaça. O C cedilha tem som de S, mas escreve fumaça. Tem som de S, mas escreve com C cedilha, tá? Fumaça. Segunda palavra. Vermelho. Vermelho. Terceira palavra. Fivela. Quarta palavra. Fogueira. E quinta palavra. Varanda. Fumaça, vermelho, fivela, fogueira e varanda. Página 24. Encontre no diagrama palavras que iniciam com as letras F e V. Então, aqui, ó, formiga, vestido, violeta, feijão, vasilha, futebol. Agora escreva as palavras que você contornou na coluna correspondente. As palavras que você descobriu no diagrama que se escreve com F, você vai escrever essa coluna com F. Palavra com V nessa coluna com V, tá certo? Então, quais foram as palavras com F? Formiga, feijão, futebol. Com V, vestido, vasilha e violeta. Quinto, junte os códigos iguais para formar as palavras. Se eu juntar os códigos, ó, ferro, figo, vulcão e vaca. Ferro, notas musicais. Ferro, o sinal de legal. Figo. Acho que é tema de aniversário. Vulcão e o bolo, vaca. Página 25. Letra com D e com T. Que difícil escolha para a menina Lola. Quer ganhar um bode e também um bote. Quando se mudar para o Oiapoque. Bode. Então, bode e bote. Primeiro, decifre o enigma riscando as sílabas que formam o nome das imagens indicadas. Então, decifrando aqui, ó.
Eu risquei o pé, o té e o cá. Ficou o quê? De nós. E da rosa eu risquei o ró e o SA. Rosa, risquei a palavra rosa, ficou sauro. Então, dinossauro. Dinossauro. Na segunda imagem aqui embaixo, ó. Eu risquei o vé e o lá. E risquei o vá, zó. E o vá, zó. O VA e o SO. Ficou o quê? Tucano. Então, você vai riscar as sílabas que formam o nome das palavras das imagens acima. E o que sobrar, você vai formar as palavras. Você vai riscar as sílabas que formam o nome das imagens. E o que sobrar, você vai descobrir a palavra. Tá certo? As sílabas que ficarem. Tá bom? Página 26. Observe os caminhos a seguir que levam a menina até a bicicleta. Então, aqui, ó. Tartaruga, dedo, tatu, dado, tomate, dedal, tinta e dominó. São palavras que começam com as letras T, D e T. Tá certo? Letra B. Agora complete os quadros com as palavras que você encontrou nesse caminho. Palavras que começam com a letra D. Encontramos dedal, dado, dedo e dominó. Palavras que começam com a letra T. Tartaruga, tatu, tomate e tinta. Página 27. Observe as imagens e encontre as que estão repetidas. Observe as imagens e encontre as que estão repetidas. Depois escreva o nome de cada uma das imagens que você encontrar. Então, aqui eu encontrei as imagens repetidas: dado, tatu, dente e tijolo. Dado, tatu, dente e tijolo. Quarto quesito. As palavras abaixo foram escritas juntas. Escreva cada uma delas separadamente no espaço indicado. Aí aqui, dia, dragão e disco. Torcida, tapete e televisão. Elas foram escritas juntas, então você vai separar. Tá certo? Um abraço. Façam tudo direitinho. Qualquer dúvida que tiverem, vai lá no WhatsApp, chama a tia Cris. Tá certo? Faz chamada de vídeo, pode fazer ligação. E tia Cris está disponível lá para atender vocês. Tá certo? Fica com Deus, faça tudo com capricho. Tá certo? E que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau. Beijo.